Boa tarde, eu sou a professora Ana, do terceiro ano do Ensino Fundamental 1 na Escola CCA. Devido à nossa paralisação por conta da pandemia que existe hoje em nosso país, em quase todo o mundo, a nossa escola sugeriu que trabalhássemos alguns conteúdos através de videoaula. E essa é a nossa primeira videoaula. Hoje iremos trabalhar a disciplina de língua portuguesa com o apoio do nosso livro didático de língua portuguesa. Iremos trabalhar o conteúdo de leitura e produção de texto. Antes de iniciarmos o nosso conteúdo do livro, eu quero fazer alguns questionamentos a vocês. Qual é a forma utilizada por nós hoje, ou pela grande maioria, para se descobrir o significado das palavras e dos nomes? Como nós fazemos isso? Eu acredito que grande parte utiliza a internet, o Google, porque é o meio mais fácil de utilizar. Porque só é você lá, falou, não precisa nem digitar. Só é falar que aparece a resposta que você quer. Só que antes da internet existia esse outro meio, que era o nosso Aurélio. O dicionário Aurélio era a forma que era utilizada para descobrir o significado das palavras. Hoje não se utiliza muito. Infelizmente. Infelizmente por quê, tia Ana? Porque, como eu já disse no início do vídeo, que a internet facilita muito e nós nos acomodamos à facilidade. Porque quando vamos à internet temos a resposta direta. E quando você vem recorrer ao Aurélio, você expande seu conhecimento. De que forma? Quando eu vou procurar uma palavra, eu acho ela e me desperta a curiosidade das palavras que tem exposta aqui também. Eu acabo lendo a tradução dela também, o significado delas também. E isso vai com que eu venha expandir meu conhecimento. Dando continuidade ao nosso conteúdo. Como já falei de início, iremos trabalhar a leitura e produção de texto. O texto que iremos trabalhar hoje se encontra na página 7 do nosso livro didático. Só que antes do texto tem uma tirinha falando sobre alguns tipos de dicionário. A tirinha diz assim: existem vários tipos de dicionários. Entre eles, dicionários de língua portuguesa. O dicionário de língua portuguesa, que é esse aqui que eu tenho em mãos, ele é utilizado para descobrir o significado das palavras em nossa língua. Ele também apresenta algumas, eu acho que a maioria das regras da nossa língua. E também nos mostra exemplos de aplicações de palavras na nossa língua, de como aplicar da forma correta e aonde erramos. A tirinha ainda continua dizendo assim: dicionários bilíngues. Esses dicionários bilíngue apresentam a relação de significado entre palavras de línguas diferentes. Por exemplo, traduzir da língua portuguesa para a inglesa, do espanhol para o inglês, do italiano para o português. É para isso que serve o dicionário bilíngue. Eu tenho aqui em mãos o dicionário de língua inglesa. Esse dicionário de língua inglesa tem tem a maioria das nossas palavras da nossa língua e como ela é escrita e falada em inglês. Nesse caso aqui, ó, temos aqui alguns exemplos, ó. E existe também o dicionário de rimas. O dicionário de rima agrupam palavras que rimam, facilitando o trabalho de compositores e poetas. Em todos esses dicionários, as palavras são organizadas em ordem alfabética. Tia Ana, o que é ordem alfabética? Nós temos nosso alfabeto, A, B, C, D, assim sucessivamente. E o nosso dicionário acompanha essa ordem. Aí começa palavras com a letra A, aí quando se termina, se inicia palavras com a letra B e assim sucessivamente. Os dicionários seguem essa ordem, por isso que é chamada ordem alfabética. Agora daremos início ao nosso texto. O nosso texto tem por título O Grande Livro, que inicia assim: mamãe sempre fazia questão de me explicar que o vovô era um homem importante. Isso servia mais como um alerta para mim.
Quando o vovô estava escrevendo no seu gabinete, cheio de livros, eu não podia me aproximar. Ele nunca fechava a porta, mas eu não entrava lá. Um dia perguntei à mamãe por que vovô escrevia tanto. E ela me respondeu: é o trabalho dele. Vovô Mateus é um jornalista, um escritor. E o que ele escreve, mamãe? Ora, ele escreve sobre o que vê, sobre o que pensa, sobre as coisas da vida. Um dia você vai entender, Luquinha. Na hora do jantar, quando perguntei diretamente para o vovô, ele disse: escrevo artigo para jornal. Você sabe o que é um jornal? Balancei a cabeça afirmativamente, mas só sabia mais ou menos. Pois é, escrevo livros também. Livros de história? Fiquei interessado. De histórias assim, como aquelas que a mamãe me conta? Não, Luquinha. Meus livros são de estudos, ensaios. E por que você sempre olha aquele livrão? Ele sorriu e mamãe disse: anda espionando seu avô, não é? Não faz mal, Arminda. E ele acrescentou: aquele livrão, como você diz, é um dicionário. Sabe o que é um dicionário? A palavra era nova para mim. Não, senhor. É um livro de história? Não, não é um livro de história. É um livro onde estão todas as palavras da nossa língua, ou pelo menos quase todas. Acho que para brincar comigo, meu avô acrescentou: o dicionário é a casa das palavras, é onde todas elas moram. E a gente vai lá, faz uma visita a uma, faz uma visita a outra e voltamos mais inteligente. É assim, vovô? Sim. E todo escritor visita as palavras quando está em dúvida sobre o que elas significam ou como são escritas. Fiquei pensando se eu já poderia visitar as palavras e ficar mais inteligente. Fim do texto. O nosso texto trabalhou a conversa entre o avô, o neto e a mãe do menino. O texto de início era sobre a curiosidade do menino sobre o que o seu avô trabalhava. Mas, da metade do texto em diante, o menino despertou a curiosidade sobre o livrão, que é o dicionário. E sobre por que o avô ia tanto lá, por que ele precisava dele. E o avô acabou explicando que realmente é a necessidade que nós devemos ter em relação ao dicionário. Que sempre que tivermos uma dúvida de como se escreve, do que significa uma palavra, devemos recorrer ao dicionário para que não cometemos erros com relação a palavras. O texto citado falou sobre o dicionário. Em seguida, na página 9, 10, 11, 12, 13 e em diante, tem algumas questões sobre o texto. Eu vou pedir para que vocês respondam as questões da página 9 e da página 10, com a ajuda da mamãe e do papai. Se tiver alguma dúvida, vem até a tia Ana, que tia Ana ajuda. E também, além desses questionamentos com relação ao texto, tia Ana precisa que vocês façam uma pesquisa sobre quem inventou o Aurélio, que é o dicionário citado aqui, e em que ano ele foi inventado. E assim, quantas palavras existem no nosso Aurélio? Vocês vão precisar de um suporte para fazer isso, a ajuda da mamãe e a ajuda do papai. E tia Ana também sabe que existem outros tipos de dicionários. Existem alguns dicionários que é sobre o significado de nomes de pessoas. Então, tia Ana vai pedir para você pegar o nome de papai, o nome de mamãe, de algum irmão, das pessoas que moram em sua casa, e você escreve o nome da pessoa e o significado do nome para entregar a tia Ana quando voltarmos às aulas. Certo? Até a próxima!